os concílios, as discussões. Essa semana eu vi o Papa celebrando com o patriarca turco, o Nicolau, a decisão de que Jesus era Deus, Deus de Deus, lá no concílio de Nicéia, em 325. Isso é uma coisa patética, me desculpem, eu gosto muito do Papa Léo, cara legal, um ser humano muito gente boa. Mas aquilo ali é presépio, é palhaçada. Quando Maria diz Senhor meu e Deus meu, na ressurreição, você precisa de concílio de Nicéia para quê? Quando Pedro diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, você precisa do concílio de Nicéia para quê? Quando você tem a voz do centurião pagão dizendo este verdadeiramente era o Filho de Deus, você precisa do concílio de Nicéia para quê? Quando você tem o pior perseguidor que a igreja já tinha tido na sua existência, sendo barrado pela luz ofuscante do amor às portas de Damasco, ouvindo aquela voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Você precisa do concílio de Nicéia para quê? Para quê? Quando você ouve da boca de Jesus, ele próprio dizendo, eu e o Pai somos um, você precisa do concílio de Nicéia para quê? Ou quando você ouve dizendo a Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai, Filipe. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me, 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 que eu estou no Pai. Crede-me, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Você precisa do concílio de Nicéia para quê? Mas estavam eles lá na presepada da religião, que já é uma coisa, faz parte de um rito, sem o qual parece que a história não se configura. Mas enfim, é para quem está nesse nível. Porque quem chegou aqui, quem já encontrou com o ressuscitado, não precisa de mais nada. Entendeu que assim como o Pai o enviou, ele diz, assim também eu vos envio. Tudo resolvido aqui. Aí você lê o Velho Testamento a partir disso aqui. Jesus nunca foi enviado pelo Pai para matar ninguém. Então, quando o Deus do Velho Testamento diz vão e matem, já não tem mais nada a ver comigo, eu não quero nem saber qual a natureza daquele Deus, daquela revelação, daquela profecia, daquela comunhão. Isso aqui é coisa de um primitivismo das cavernas. Eu não quero nem saber. Jesus não mandou assim. Davi pode ter feito assim, Moisés pode ter feito assim, Josué pode ter sido assim, Elias matou gente pra caramba em nome de Deus, mas Jesus não foi assim. Então, nunca em nome de Jesus poderá ser como Moisés, nem como Elias, nem como Samuel, nem como a maioria dos profetas primitivos. Só os profetas que constam aqui no Velho Testamento, de Isaías para frente, que foram os únicos que só morreram e nunca mataram. Mas você tem profetas sacerdotes em tempos anteriores que nunca morriam e sempre matavam. E falavam em nome de Deus ordens para matar. Então, já eram vocês todos. E eu olho para o outro lado, de Paulo, de Pedro, de tudo. São seres meus irmãos, finitos como eu, com capacidade de aprender e de desaprender, ou de demorar a aprender, uns mais rápidos, outros menos rápidos. Alguns até o fim da vida aprendendo e sem nunca concluir muito, tão profundamente. Mas é porque começam a querer fazer cirandas e voltas, de aprender coisas mais profundas, ou de fazerem enxugamentos, ou de agregarem novas doutrinas. Tudo isso é negação do evangelho puro e simples de Jesus. É traição à manjedoura, é traição à Galileia, é traição à cruz, é traição à ressurreição, é traição à vitória sobre a morte.
é traição a Deus vitorioso em Cristo Jesus. Assim como o Pai me enviou. Imaginem, me vejam sendo, vivendo, falando, tratando, acolhendo, praticando. Vejam onde eu entrava, onde eu não entrava, com quem eu andava, com quem eu não andava, o que eu pautava, o que eu priorizava, o que eu fazia, o que eu advertia, o que eu ordenava que vocês nunca negligenciassem. É assim, exatamente assim. Está tudo contado, a história inteira está demonstrada de como deve ser. Só haverá uma revolução, só haverá uma transformação, só haverá uma nova humanidade, só haverá nova criação, novas criaturas, nova esperança, nova consciência, novo estado de ser, novo olhar da vida, nova autopercepção, nova consciência de Deus, se for assim, como ele disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Da maneira mais íntima possível. Me repitam, pelo amor de Deus. Me repitam, pareçam comigo, sejam como eu. É a mesma missão. Vocês estão aqui para serem minha continuidade, para serem corpo de Cristo. Significa serem extensão coerente do meu amor e da minha palavra. No âmbito de cada um, conforme a personalidade de cada um, conforme o alcance de cada um, conforme a capacidade e a competência e inteligência e sabedoria e alcance de cada um, seja eu. É assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não me falsifiquem no mundo nem na terra. Não me falsifiquem no mundo nem no planeta Terra. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou, que é uma expressão do Espírito. Pneuma é a palavra grega. Rua é a palavra hebraica. Sinônimos, correspondentes. Soprou. Soprou sobre eles. Isso pode ter sido muito mais dramático. Ele pode ter saído andando na sala soprando o rosto com o hálito da ressurreição dos mortos na face de cada um deles. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Olhando fundo nos olhos de cada um deles, recebei o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só é Espírito Santo quando se manifesta assim como Jesus. Um Espírito Santo que não é assim como Jesus, não é Espírito Santo. Na melhor das hipóteses, é sugestão, é histeria, é predisposição, é carnalidade, é teatralização, ou, com maior gravosidade, é espírito imundo, demoníaco, maligno se manifestando, como se fosse Espírito Santo na Assembleia dos Enlouquecidos, como a gente vê acontecendo cada vez mais no mundo inteiro, e não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é assim como Jesus. Ele disse: vocês vão receber do meu Espírito, receber do que é meu, e ele vos ensinará tudo que é meu. Ele será a extensão minha, para que vocês sejam minha extensão no mundo. Ele não é uma terceira deidade que vai chegar com uma personalidade doida. O Pai distante, o Filho esse apaixonado, entregue, e o Espírito Santo um doido, desvairado, amalucado. Parece o Coringa do Batman, o Espírito Santo dos crentes, o Espírito Santo do pentecostalismo endiabrado, que está por aí para todo lado. Não é Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser assim como Jesus. O discípulo tem que ser assim como Jesus. E o Pai autorizou Jesus a dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem quiser saber como o Pai é, olhe para mim.
E quem quiser saber como deve ser, olhe para mim. E quem quiser saber como é a manifestação, a minha manifestação do meu espírito no coração humano, veja como eu, no Evangelho, encarnado, na história, vivi, pratiquei, ensinei, pautei, falei, reagi, abracei, priorizei. É assim que o Espírito Santo também é. E se for diferente, repreenda em nome de Jesus, porque Espírito Santo não é. É por isso que eu não tenho nenhum medo de dizer o que eu digo. Eu sei que blasfemando estão os que estão fazendo essas coisas. Eu sei que eu chego com a voz do Espírito Santo, tão certo como vive o Senhor. Olha para mim, vê se você encontra algum titubeio de dúvida. Eu sei que 99% do que se expressa, chamado e apelidado de manifestação do Espírito Santo, é no mínimo uma dessas coisas que eu listei. Na melhor das hipóteses, sugestão e histeria. Na pior delas, é demônio mesmo, se manifestando, espírito da mentira, em nome de Jesus. Falando em nome de Jesus. Enganando os enganáveis. Recebei o Espírito Santo e entendam, ele é a extensão de mim e ele empodera vocês para se tornarem como eu, conforme eu prometi. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E as obras que vocês farão pelo Espírito Santo serão as minhas obras, serão idênticas. E outras da mesma natureza. Embora na história eu não tenha feito aquele aspecto tópico, mas ele será coerente com a totalidade do que eu manifestei. Tem que haver esse assim como. Do contrário, nada feito. E havendo dito isto, soprou. Recebei o Espírito Santo. E aí ele diz algo muito forte. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quem são esses alguns? Ele está falando com discípulos, presos ao espaço-tempo, à história, à geografia, ao momento, a condicionamentos os mais variados. Se eu estou aqui nesse jardim, eu não estou na casa de nenhum dos meus filhos ou netos. Estou aqui, eu estou limitado. É a internet que me espalha por aí, mas eu estou aqui. Portanto, ele está falando com os discípulos que só podiam praticar isso em relação a outros seres humanos que eles conhecessem. Se de alguns é tão limitante que é uma condicional, de alguns tem uma quantificação reduzida, perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Significando dizer que tinha uma demanda de intimidade, de conhecimento, de afetividade, de solidariedade, de conhecimento pessoal e particular da sinceridade daquela pessoa e indivíduo. E a sua ação, a ação apostólica, a ação do discípulo, nesse caso, é um poder de validação, afirmação, confirmação e pacificação psicológica para o coração do angustiado que não consegue se perdoar e que com o seu olhar, seu amor, seu toque, seu abraço, sua imposição de mãos, ouvindo você dizer: filho, filha, irmão, irmã, estão perdoados os teus pecados. Só assim ele entende que em Cristo ele está perdoado. É um papel terapêutico que Jesus está dando aos discípulos aqui, de terapeutizarem o perdão de pecados. Uma das coisas mais difíceis de se praticar a observância é a do auto-perdão, é de se perdoar. Por isso tem gente que fica indo décadas a um psicanalista e não se cura nunca, porque não se perdoou, nem se perdoará jamais. Fica sempre num processo de transferência de culpa e nunca se resolve, nunca se pacifica, nunca diz: está consumado, está pago, o escrito de dívida que havia contra mim foi rasgado e eu estou liberado, não há mais culpa nenhuma contra mim, porque eu fui perdoado. É para isso que esse ministério dos apóstolos entra nesse processo. Eles são perdoados. E se alguns renitentes que vocês conhecem, perversos, malignos, assassinos contumazes, inarrependíveis, que reafirmam a sua perversidade como uma alegria prazerosa do inferno. E até os estertores de todas as oportunidades continuam irreversíveis. Jesus disse: se vocês retiverdes, serão retidos. Eles não terão nenhum tipo de validação.
em meu nome, procedendo de vocês para maldade, para perversidade, para genocídio, para feminicídio, para homicídio, para o engano coletivo, para a prática das leis injustas e de opressão que são feitas por muitos, até os estertores da existência ainda gargalhando dos que enganaram. Não perdoem os imperdoáveis. Esse é um assunto que transcende vocês, que está numa conta superior. Mas há um nível no qual vocês podem intervir. É desse conhecimento factual, íntimo, profundo, emocional, afetivo, sincero, onde vocês conseguem medir e avaliar a tristeza, o arrependimento, a mudança, a sinceridade da entrega desses. E aí não tenho dúvida, perdoem os pecados deles para eles se ouvirem, se saberem, se abraçarem perdoados.